A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje uma aula maravilhosa que vocês têm muita dificuldade. Eu quero que vocês comentem bastante essa belezura. Essa belezura é do meu novo projeto de rosas, tá? Que são rosas mais realistas, são só elas. Não tô colocando folhas, porque eu quero que vocês foquem nas rosas, tá bom? E essa apostila, ela vai chegar na sua residência, tá bom? Essa vai ser a minha única apostila, a qual ela será impressa, tá certo? Ela será toda impressa com guia de cores, uma belezura, tá? Essa vai via correio. Eu não tenho data ainda para lançar, vou lançar ela agora no mês de março. Vamos lá, já vamos começar. Ó, eu vou fazer logo aqui um fundo pequeno para ela, com um pouquinho de menta, tá? E um pouquinho, ó, eu vou usar menta e esse outro verde aqui, gente, que os dois se combinam bastante. Que é, ó, esse serve até para luz desse. É um menta e o outro é o verde glacial, tá certo? Então eu venho aqui com um pouquinho, pincel número 12, eu vou esfumar aqui com cautela, ó. Eu não vou usar o pituá, se você tiver um pituá, porque eu não tenho um pituazinho bem pequeno. E eu quero aqui um esfumado bem leve, só para separar a nossa flor. Ó, esfumo, esquinha do glacial, eu volto aqui, ó, dando uma leveza, uma apagada, ó, apagando aqui um pouco. Tá vendo que eu quero isso bem leve? Toco novamente no menta e eu venho perto dela, vou destacando ela e dando aquele esfumado, ó. Pego já uma esquinha dessa outra cor e eu venho aqui, ó. Pego o glacial e venho aqui, ó. Tá vendo? É um trabalho delicado, tá? Como ele não tem folha, eu quero focar só aqui na rosa. Então você vem aí com calma, ó. Mesclando bem, unindo as tintas, deixando só esse leve esfumadinho, tá certo? Não coloca demais para você não perder o brilho da sua rosa. Porque o intuito aqui é que você aprenda a rosa, né? Então por isso que eu foquei bem nela. Essa mochila eu vou colocar só as rosas assim, bem bonita. Já que é uma rosa mais, é um pouquinho, não é difícil não, gente. Vocês vão ver. E a apostila, tá? Ela vai, eu ainda tô terminando ela porque a gente tá na apostila de pássaro, né? E eu vou terminar toda a apostila de pássaro. Então, eu ainda vou marcar a sombra delas, tá certo? Vai toda marcadinha a sombra. A gente vai já começar marcando aqui. Olha lá, gente, tá vendo? Ó, venho aqui com esses dois tons de verde, fazendo esse esfumado com um pincelzinho. Mesmo não tô usando o pituá, né? Até porque, como eu disse, é um trabalho pequeno. Ó, e eu venho aqui. Ó, gostaram, gente? Aí, lindo, né? Essa combinação desses dois tons de verde. E aí a gente já vai agora para ela, né? Só fiz o destaque, perceba que ela jogou mais para frente, gente. Então isso é muito importante também esse esfumado, tá bom? Porque a gente às vezes não dá importância a algo da pintura e foca só, por exemplo, na rosa, né? Então tudo tem um pouquinho de importância para ressaltar o seu trabalho. Gente, deixa eu voltar aqui. E agora vamos para ela. Onde é a sombra da rosa? Embaixo
das linhas, embaixo do pé de cada pétala. Onde está começando essa pétala? Começa aqui e olha lá o pé dela, vai para onde? Para ali, ó. Ó, o pé dela. Então aqui embaixo dessa linha, ela vai ter o quê? Sombra, ó, né? Que aqui não é a parte de baixo. Aonde começa essa pétala? Começa pela ponta. Então da ponta dela tá aqui e ela vai para onde? Para dentro. Então ela vem para cá, ó, para dentro. Eu já pego aqui, ó, essa beirada aqui, gente, não tá por cima dessa pétala? Então tudo que tá por baixo, ela vai sombra. Presta bem atenção, tá bom? Ó, sombra. E a beirada continua. Ah, professor, se essa beirada vem aqui por cima, tudo que tá por baixo dessa beirada vai sombra, ó. Então é assim, gente, que você marca logo aí a sombra da sua rosa, tá certo? Ó, vamos lá. Pétala pega aqui, começa por aqui por baixo mesmo. Pétala vem aqui. Ah, tá passando por cima dessa. Então aqui embaixo dessa linha, ó, né? Tudo que tá por baixo recebe sombra. Então aqui embaixo vai sombra, tá certo? Ó, vamos aqui, embaixo aqui da beirada, sombra, gente. É muito simples. Vou logo aqui marcando, ó, com lápis 6B, ó, marca aí. Tá vendo? Vamos subir aqui marcando, ó. Pego aqui a pétala, vem aqui, né? Vem pra cá, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo que tá por baixo dessa? Então, gente, você marca aí, ó. Aqui vai dar uma entradinha, né? Marca aí as partes que tá por baixo. A linha passou por aqui. Então, tudo isso que tá embaixo aqui dessa linha vai sombra. Tudo isso aqui. Tá certo? Vamos lá, ó. Vem essa parte aqui, ó. Eita, professor, agora aí eu não sei. Calma, gente. Vai com calma, ó. Essa linha que tá em cima de qual? Não tá em cima dessa? Né, ó? Essa linha não tá em cima dessa? Então, faz pela de baixo, vai de baixo para cima. Com calma, olhando bem. Olha bem o seu gráfico. Ah, professor, essa apostila não ajuda. Gente, ajuda. Não é para divulgar a apostila, não. Porque quando a sombra já vem marcada, não tem como você errar. Porque às vezes até a gente mesmo, que já tem costume, ó, vai olhando e acaba se atrapalhando. Qual a pétala que tá por baixo e qual a pétala que tá por cima, né? Então eu olho bem para poder marcar cada sombra, ó. O beiral tá passando aqui, embaixo da linha é sombra. Mas para quem tá iniciando nas rosas, tem essa dificuldade. Então por isso que as minhas apostilas todas são de rosas, são marcadas aí as sombras, ó. Vem aqui a linha, aqui o beiral, né, ó. Aqui outro beiral, vendo, ó. Tá vendo aí? E aí vamos marcar as sombras. Já marcamos, vamos subindo, ó. Essa linha aqui, ó. Gente, ela não tá aqui pro lado de dentro, que ela não é a linha dessa parte do corpinho, né, ó. Desse corpinho. Então ela tá aqui, ó, por cima dessa parte. Tá vendo aqui, ó, essa parte por baixo, né? Aqui tudo tá por baixo dessas linhas. Vai marcando, gente. Estão entendendo? Tá dando mais uma clareada? Ó, essa aqui tá aqui por cima. E essa outra, ó. Essa aqui tá aqui por cima. E essa outra tá aqui por cima. Gente, isso é muito importante, tá? Por isso que eu ainda não comecei a pintar. Pra gente clarear logo ela aqui, ó. Aqui por baixo, né? Clarear logo aqui, pra poder a gente começar a pintar. Então isso é muito importante. Já vou pintar. Aí chega na hora, você se atrapalha, né? Você se atrapalha e acaba errando toda a rosa, errando seu trabalho todo. E aí acaba desistindo, às vezes até de pintar, ó. A linha tá aqui, quando eu vejo a linha, eu vou por baixo dela e marco a sombra de cada pedacinho, gente, ó. Não tá aqui por baixo? Marca aí a sombra, ó. Primeiro eu marco todas, assim. Professor, até quando você vai pintar, é bom, gente, porque todo mundo erra, né? Ó, acende bem o gráfico. Eu gosto também de estar passando
Acendendo aí os gráficos, ó. Essa é a parte que o pessoal mais erra, né, ó. Marca também, gente, aqui, ó. Que é a parte que tá por baixo, ó, o miolinho, né, aqui, ó. Marca aí a sombra e marca aqui o miolinho, escurece ele. Gente, clareou mais a rosa? Não ficou bem melhor? Né? Vamos lá, vamos começar aqui soltando pétala por pétala. Como você começa uma rosa dessa? Eu vou começar por essa, não. Você começa pela pétala que não tá por cima de nenhuma. Essa pétala aqui tá em cima de alguma, ó. Ela começa aqui e termina aqui. Não. Essa pétala tá por cima de alguma? Vamos ver. Ela começa aqui. Eita, aqui ela tá por cima dessa. Não pode ela. Ela já não vai. Não vai ser pintada agora. E essa? Tá por cima de alguma? Não. Então a gente vai pintar qual? Essa e essa. Porque essa aqui, ó, tá um pedacinho em cima dessa. Então vai soltando as pétalas. Vai pintando as pétalas que não está por cima de ninguém. Tá bom? E assim a gente vai sucessivamente. Estão gostando, pessoal, da explicação? Comenta aí. Gente, deixa eu curtir aí, curte aí o vídeo, tá? Para que outras pessoas também consigam ter alcance a esse vídeo. Feito com muito carinho aqui para vocês. Vamos lá? Eu vou pintar ela de uma cor que eu sei que vocês gostam, gente. Que vocês amam. Já sabem qual é, né, pessoal? Ó, ontem eu não dormi bem, né, gente? Gravei aquele vídeo, vocês viram. Muita dor, muita agonia da órtese. Mas aí a gente acorda agradecendo a Deus, acorda com alegria. Tá bom? Trabalhando, tem de trabalhar, né, gente? Vocês sabem da minha luta, tem aluguel, comida, uma coisa e outra. Então a gente tem de lutar, né? Pra não ser pesado ao próximo. Vamos aqui, vermelho, preencheu, sombra e o quê? E luz. Oxi, professor, essa rosa difícil é só isso? Toda rosa, gente. Não existe rosa difícil, tá? Aprende aí, é prestar atenção. Quero que vocês fiquem aí com os olhos grudadinhos, como diz aquele ditado, com os olhos arregalados, tá? Presta atenção, gente, por favor. Ó. Uma já tá ficando uma belezura, né, gente? Ó, com calma, eu vou pegar um pincel pequeno pra gente fazer os detalhes. É uma aula mais demorada. Essas aulas já são do meu novo projeto, né? Que com fé em Deus logo vai sair. Deixa Deus ir me dando força. Quando a gente terminar a apostila de pássaros, eu já quero estar lançando essa. Eu acho que eu vou lançar ela. Tô pretendendo lançar ela, gente, física. Pra ir até a casa, porque eu tenho muito público idoso. As minhas senhorinhas que gostam muito de mim. Eu também gosto muito dela, tá? Delas. Deus abençoe cada uma. Gente, ó, e eu já vou com uma sombra um pouquinho mais forte. Eu quero uma sombra mais fortezinha. Eu vou utilizar o berinjela. Você pode ir com o vinho. Aonde, professor? Aonde o professor falou. Moço, onde a gente marcou. Vou com o pincel menor. Marcando. Ó, gente, agora tem os truquezinhos, tá? Que eu vou ensinar pra vocês. Essas pétalas aqui, na rosa real, né? Elas têm essa parte fundinha aqui da pétala, né? Ela não dá uma envergadinha aqui pra dentro. Como faz isso, professor? Professor, eu queria saber, gente, o que é que deixa profundo? O que é que abaixa a pontinha da pétala? Essas pétalas não tem essas partes aqui profundas? Né? Ela dá essa envergadinha. Então, gente, o que abaixa aqui, ó, é a sombra, ó, que deixa aí baixo. Então, eu pego aqui com esse pincel pequeno, ó, e venho aqui colocando a sombra. Perceba que já afundou, deixou fundo aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Tô com um pincel menor porque é um trabalho mais delicado. Ó, aqui por baixo. Então, eu pego um pincelzinho pequeno, número 4, tá? Esse é o número 0, parece. São 4, gente, pincel pequeno mesmo, número pequeno, ó. E aí você limpa. Já deixa esse outro que você passou o vermelho de lado, para você dar uma limpada, ó. Tá? Com ele seco, sem tinta, para ir dando mais valor. Professor, eu queria envergar aqui a beirada dessa pétala. Como que enverga algo, gente?
Você vem, ó, se você quer envergar a beiradinha da pétala, pega aí o seu pincel com a sombra e passa. Ó, ela vai, a sombra é o que deixa baixo. Então aí você já sabe, né? Ó. Você aí já sabe. Ó, olha lá, ó. Não deixa aqui na pontinha, tá, gente? Leva isso para um pouquinho para dentro, ó. Tô passando aqui com ele só para mostrar, ó. Mas aí eu vou esfumar aqui. Né? Entrar um pouquinho com a tinta para dentro, para ficar esse contorno marcado. Não pode ficar contorno marcado. Ó, vem aqui com cautela. Olha lá, gente. Não envergou a parte de lá? Vamos aqui para essa outra. Tá bom? Pego aqui. Esse pincelzinho é ruim, gente, que ele não tá nem aparado. Vou dar... deixa eu pegar, cortar um pedacinho dele. E aí, gente, estão gostando dessa aula? É um pouquinho mais demorado, tá, pessoal? Essas aulas... Eita, gente, cortei demais. Cortei meu pincel demais. Ó. Daquela esfumada, né? Primeiro no pé da pétala, gente. Aí depois você decide fazer esses nuances. Para que todas as... Se eu não fizer isso, todas elas vão ficar assim reta, espalmada, né? E como você tá vendo aqui, ó, ela tá viradinha. Então eu venho aqui ó, com cautela, dando essa viradinha nela, ó. Colocando uma esquinha de sombra na parte que ficou para baixo, gente, ó. Dá aquela viradinha só com as... Gente, já tá dizendo, sombra. Não é um contorno, é uma sombra, ó. Sombra. Isso aqui é sombra, ó. Tá vendo, ó? Você dá aquela esfumada. Olha aí, 2 pétalas executadas. Agora luz, né? Agora a gente vai voltar aí com a luz. Para a luz eu vou usar o rosa pink. Ou você pode ir com rosa chá. Um pouquinho do rosa pink, ó. Ou pode ser vermelho vivo também, ó. A gente vem dando essa clareada, ó. Aonde? Aonde não colocou sombra. Aonde eu não coloquei sombra aqui, ó. Eu venho aqui dando uma vida aí. Ó, cuidado que ela seca, tá, gente? É bom usar um pouquinho de diluente. Só dando uma limpada, gente. Dando uma luz. Tá vendo, ó? Aqui eu não toquei, né? Nesse meio eu não toquei sombra. Não passei sombra. Então você passa um pouquinho da luz e dá aquela mescladinha. Eu vou passar aqui só um pouquinho porque eu quero esse vermelho bem presente. Tá vendo, gente, ó? Onde não passa sombra, vai um pouquinho de luz. Puxar aqui para cima. Ó, tudo unido. E olha que lindo, né? Ó, ficou aqui o buraquinho da rosa, ó. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Vamos aqui aonde? Aonde? Ó, já tá mostrando aí a parte a qual não foi, né? Não foi tocada aí a nossa luz. Aí você passa e vai unindo, gente. Pra não ficar estranho, ó. Passa seguindo o formato da pétala, tá certo? Ó, 2 pétalas executadas. Vamos continuando, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho, vai ficar uns 30 minutinhos, mas é porque tem essa demora mesmo. Pega o vermelho, vamos ver qual pétala aí já tá solta. Ó, essa aqui você já vê, ó, que ela tá se soltando, mas ainda tá em cima dessa. Então vamos logo pintar essa. Preenche com vermelho tomate. Ó, preencher aqui. Ela também é uma pétala virada, né? Você tá vendo que ela é uma pétalazinha que tá virada. Tá vendo, gente? Você vai uma por uma. Não tem segredo. Se você preencher todas, você vai se atrapalhar. Ó. Vendo? E agora, ó, vou pintar também essa parte aqui de dentro, gente, ó. Já tá soltinha aqui, ó. Então já preencho. Tá vendo? Pincelzinho pequenininho. Pega um pincel bem pequeno aí, ó. Tá vendo? Um pincelzinho pequeno pra você detalhar, ó. Aqui, o que tá por baixo, ó. A sombra onde a gente marcou, né? A parte de baixo, sombra. Então eu vou marcando
Aí a nossa belezura. Você pode retocar a sombra aqui que tá por baixo, ó. Tá vendo que a sombra diz o que tá por cima e o que tá por baixo, ó. Tá vendo que essa pétala aqui tá por baixo? Por isso que ela recebeu essa sombra, ó. Olha aí. Tá vendo que separa a luz da sombra, ó. Luz aqui, sombra aqui. Separou essa pétalazinha, esse meiozinho dela, né? Que vai subindo aqui para esse meio. Ó, separou dessa parte de baixo, porque o que tá por baixo recebeu uma carga de sombra, né? E esse aqui que tá por cima, a gente coloca aqui, ó, uma esquinha desse rosa para dar mais uma luz, ó. Tá vendo? Estão entendendo aí bem? Vamos lá, limpa pincel pequeno, pego aqui a minha sombra, ó, tudo que tá por baixo vai sombra, ó. Tá vendo? Essa parte aqui você retoca, ó. Se não pegou bem aqui a sombra na parte de baixo, você quando voltar com a sombra, você já coloca mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Definindo o que tá por baixo do que tá por cima, fazendo essa escadinha maravilhosa. Olha lá. E eu vou com calma, né, gente? Pra rosa também não ficar muito pesada. Vá com a sombra leve, ó, bem no pezinho. A parte que você quer aprofundar, dá uma subida, ó, deu uma subida aqui, que eu quero deixar mais um pouquinho profundo. Ó, tudo que tá por baixo, sombra. Ó. Tá vendo? Aí ela tá uma pétalazinha dobrada, gente, tá vendo? Aqui, ó. Então a gente vem com aquela leveza de sombra, ó. Bem leve, para você não agredir a pétala, né? Rosa tem que ter esse carinho. Ó, aqui um pouquinho. E eu não vou aqui. Por que você não vai aí, professor? Porque embaixo não já tem sombra? Então eu não posso bater sombra com sombra. Sombra nunca vai bater sombra em sombra, tá certo? Nem luz na luz, né? Então, se a sombra tá embaixo, eu respeito ela e paro antes de chegar nela. Pego aqui o rosa pink, ó. E aí, onde eu não botei sombra, né? Aqui, ó. Eu venho seguindo o formato. Bem leve, tá, gente? Por isso que a aula... Ó, e agora aqui eu venho com a luz. Se a sombra tá embaixo, ó. Tá vendo? Eu vim com a sombra só até aqui e parei. Para respeitar a sombra que tá por baixo. Aí agora aqui eu venho separando uma parte da outra com um pouquinho de luz. Ó, tá vendo? Bem pouquinho mesmo, gente. Aí você vem dando aquela apagada, ó. Aquela leveza, né, ó. Pra ficar todas as cores unidas. Tanto a sombra como a luz. Ela tá ali, mas não precisa você deixar ela separada uma da outra. Fica tudo unido. Estão entendendo, pessoal? Qualquer dúvida pode comentar, tá bom? Que assim que eu ver o comentário, eu aí tento ajudar vocês, esclarecer. Ó, olha isso, gente. Já tá ganhando corpo a nossa belezura, né? Vamos aqui. Olha lá, preencho. Aula abençoada, né, gente? Aula de rosas. Pessoal que tem dúvida nessas belezas, vai tirar toda dúvida dessas rosas agora. Em nome de Jesus. Venho aqui. Ó. Fase do preenchimento. Ó, tá vendo?
Já vamos preencher, gente? Vamos preencher essa partezinha aqui de dentro, ó. Tá vendo? Porque ela tá bem dentro, ó. Tem sombra aqui desse lado, tem aqui. Mas se você quiser ir uma por uma, quiser esperar, vamos esperar, tá? Pra não atrapalhar vocês. Esperar. Porque ela é uma pétalazinha interna lá dentro. Então, mas aí vamos aos poucos para não atrapalhar vocês também, tá? Se o vídeo ficar um pouquinho grande, me perdoe aí, tá, gente? Porque eu tenho de explicar cada detalhe, ó. Venho aqui, pincelzinho, e o pincel é pequeno, né? Que eu quero fazer uma rosa mais delicada, ó, fazendo a sombra. Ó, sombra ali embaixo, né? Então, gente, não precisa você tocar até lá embaixo. Aqui vem um pouquinho de luz para separar uma pétala da outra, senão vai ficar uma pétala só. Por isso que a gente não une, não faz a união de sombra com sombra, tá certo? Ó, sempre separa. A sombra é o que separa uma pétala justamente da outra. Ó, vamos aqui, ó, fazendo essa separação, ó. Vem até aqui perto, porque aqui vai vir luz. Ó. Ah, gente, essas pétalas aqui, elas são aquelas, né, que dá aquela entradinha aqui, ó. Então, a gente já dá a entradinha, ó. Quando você quer entrar, que a pétala dê aquela entrada, né, natural, você pode estar olhando uma rosa real, a gente coloca um pouquinho de sombra, né, isso? Ó, passo bem aqui a sombra e vamos envergar também essas partes aqui dela, tá certo? Ó, vamos dar uma envergadinha, não vou envergar toda, envergar só um pouquinho aqui, ó. Quando eu quero envergar a pétala, dar aquele efeito de envergadura, eu venho com um pouquinho de sombra. Tá vendo aqui também, né? Vamos dar aquela entradinha aqui. Ó, levemente. Gostaram desses efeitos, gente? Ó, aqui eu não vou tocar lá embaixo, vou tocar mais acima. Tá? Só para dar um efeitozinho de dobradura, de envergadura. Esses efeitos dessas envergaduras, ó, por exemplo, se você quer fazer aquelas envergaduras para dentro, né, aqueles nuances que a pétala tem, ó. Ó, você vem para dentro, tá vendo? A pétala vai ficando diferente. Então, tudo isso é muito importante, ó, aquela quininha que ela tem aqui nessa pétala, como é que você faz? Com sombra, gente. Esses detalhes de rosa é tudo sombra, todos esses efeitos, ó. Vamos fazer aqui aquela dobradurinha que ela tem, ó, com calma. Ó. Aí você joga para dentro, ó. Se você quer fazer aqueles efeitozinhos de listras, ó, são sombras, ó. Tá vendo que a pétala fica toda listradinha, toda marcadinha. Então é isso que eu quero mostrar nessas aulas. Esses nuances para pessoas aí que já tanto para quem está iniciando, que sempre é bom aprender, né? Ou para quem já pinta. Ó. E aqui eu venho, tá vendo? Separando um pouquinho de luz. Ó. Se você colocou, se você vai definir essas listras, você tem de ir no meio entre uma e outra com um pouquinho de luz também, tá bom? Luz e sombra, ó, ela vai ficando definida, ó, entre uma e outra, você vem clareando, ó, tá vendo? Para ficar mais efeito, ó, aqui, ó, coloquei a sombra ali e eu venho aqui com essa luz, ó, então tem esses nuances, ó. Olha lá, e vai ficando aí o efeito, gente. Então, é só observação. Pega o seu gráfico, vai pintando aí aos poucos, ó. Se você não quiser colocar tanto nuances assim, tá? Não precisa usar tanta técnica. Aqui eu tô usando, mostrando quais as técnicas de pintar rosa, tá? De pintar rosas realistas. Mas aí, professor, eu não consigo pegar todas essas técnicas. Então, usa a técnica de luz e sombra, tá bom? E aí, faz aí a sua belezura. Ó. Onde não passei a sombra, eu dou uma clareada para dar um volume. Olha que pétala linda, né, gente? Cheia de detalhes. Ó, aqui, ó. Tá vendo que eu falei para vocês, ó? Vou ali com um pouquinho de luz. A luz separa a sombra, né?
Ó, aqui tá vendo que eu botei o nuancezinho entre um e outro, entre a sombra, né, ó. De um lado fica a sombra, do outro sombra e no meio fica a luz, para dar esse volume. Entenderam? Terminamos aí essa pétala. Se você quiser dar mais profundidade aqui, ou se quiser ir mais uma luz aqui, vem com ela. Pronto, vamos subindo, vamos subindo. Eu pego aqui o vermelho. Gente, eu quero muita curtida, muito compartilhamento nessa aula, tá? É um aulão de mais de horas aí, de mais de uma hora. Ou de mais de uma hora não, da meia hora, mais de meia hora já vai aí pra vocês. Vai ser quase uma hora, né, gente, de aula. Ó, já acordei aliás, eu não dormi bem, então fiquei inspirado. Ó, gente, que belezura, tá vendo? Vamos aí, pego aqui já o pincel pequeno. Ó, sombra. Sombra eu tô com berinjela, tá? Pode ser o vinho. Eu gosto do berinjela porque define mais a profundidade. Ó. Venho aí. Vou ensinar outra técnica nessa pétala, tá bom? Passei aqui, ó. Dei aí a separação, né? Uma da outra. Gente, se eu quiser envergar aqui, ó, ela tá envergadinha, tá percebendo que ela tá envergada? Mas eu não posso tocar na ponta dela com sombra. Então, o que é que eu faço? Você não toca lá embaixo, ó. Você não chega lá embaixo. Porque você não pode misturar a sombra com a sombra. Você vem antes de baixo, mesclando, ó. Tá vendo? Ó. Percebeu aí? Dobrou. E agora, professor, aquela parte lá do bico, ali você vai clarear para separar a parte de baixo que tá com sombra da luz aqui, ó. Tá vendo? Então você separa, gente. Então essa rosa, ela não é que ela seja difícil, é que ela é trabalhosa. Você tem de fazer uma pétala, uma, ó. Vem aqui unindo, né, ó. Separei a luz da sombra de baixo, porque a sombra nesse caso aqui é para dizer, essa sombra principal é para dizer que uma tá por baixo. Já essa sombra que eu coloquei aqui é para dizer que tem uma envergadura na minha pétala, tá bom? E aí eu continuo aqui, ó, no sentido da pétala, perceba que eu coloco ele para cima, ó, vendo? Eu coloco aí. Ó, tudo unido, por isso que eu tô indo com um pincel bem delicado, né? Um pincel pequeno, porque é algo bem detalhista. Então você tem que ter paciência. Não é que o realismo é uma coisa absurda de difícil. Não, é que ele é detalhista, né? Já tá dizendo, é real, é parecido com o real, o mais próximo do real. Venho aqui, ó. Vendo? Aquela pétalazinha. E aí, como é que a gente faz? Já pega o outro pincel e sai detalhando. Um pouquinho de sombra. Ó, passar mais um pouquinho aqui por baixo. Tá? Se você vê que quando você pintou a pétala de cima, apagou um pouquinho a sombra, volta, retoca ela e esfuma, gente, para que fique toda a rosa unida. Quer colocar aquelas detalhezinhos de cortezinho, ó, de entrada? Vai e dá aquela subidinha. Mas é só questão de detalhe mesmo, sabe? De quiser mais detalhada. Um pouquinho de tinta.
Agora imagine, gente, se a gente não tivesse a nossa sombra todas marcadas, né? Ó. Aí, ó, quer colocar aqui, ó. Eu já coloquei a luz, né? Então você vem só com um pouquinho de sombra, gente, ó. E aí vai dando esses efeitos de corte, coisas simples e que às vezes às vezes o pessoal não passa, né? Não mostra, né? Ou esquece também de mostrar, não falando, né? Só citando. E aí é bom a gente estar mostrando para vocês. Ó, por exemplo, quer dar aqui uma envergadinha, já botei a luz. Ó, e você vem aqui, quer colocar aqueles efeitos que enriquece a pétala, enriquece o trabalho. Então a gente faz aquilo com amor, né? Entrega esse trabalho a vocês com amor, essa aula com dedicação, que vocês aprendam de coração. Olha lá, luz, e eu venho puxando para dentro. Seguindo o formato, né? A pétala não tá para cima, então você puxa seguindo o formato, para ela não ficar reta. Segue sempre o formato do seu elemento, ó. Passo aqui, ó, passei reto, né? Mas aí você dá uma puxada, assim, gente, ó. Quer clarear mais aqui, ó, essas envergaduras que eu coloquei? Então você pega aí um pouquinho a mais do rosa, ó. Daí uma luz entre a sombra, ó. Tá vendo? Seguindo o formato, né, gente, ó. Olha que beleza. Estão gostando, gente, da aula? Gente, essa parte aqui redonda, eu acho bom, eu sempre indico você fazer isso, ó. Chega logo com um pouquinho da luz, ó, e dá uma mescla, coloca um pouco e já dá uma esfumada arredondando, ó. Vendo? Vem aqui, eu coloco um pouquinho e já vem arredondando. Porque aí a gente agora vai colocar o vermelho, né? Vai preencher aqui de vermelho, ó. E já vai ficar esse volume arredondado, tá certo? Pega aqui o meu pincel maior para preencher, senão a gente vai demorar muito. Ó, e eu venho mesclando, gente, ó. Perceba que já ficou meio arredondado. Depois eu vou fazer uma live também dessas belezuras, tá? Para vocês aprenderem mais ainda. Peguei aí, vamos agora com sombra, esquinha de sombra, ó, retoca já aqui embaixo. Eu sempre gosto de retocar a sombra de baixo, tá certo? Ó, retoca ela. Venho aqui, tudo que tá por baixo, sombra. Então aqui, lembra que eu falei dessa pétala? A gente já vem colocando sombra e ela já vai soltando a pétala toda. Ó. Coloca mesclando, gente, unindo, apagando. Só a sombra. A sombra não é um contorno, ela não pode ficar assim, ó, tão marcada. Você vem apagando. Ó. Olha lá. Que linda. Retoca a luz, né? Rosa. Eu tô com rosa pink. Tá bom? Ó. Vou apagando ela aqui, ó, separando e vou dar aquela limpeza, ó, tá vendo, ó? Mesclando aqui pra ela ficar limpa. Olha que linda, gente, tá ficando essa rosa. E agora, gente, vamos aqui, ó. Agora a gente já vai, ó. Deixa eu dar uma dica também. Essas beiradinhas assim, você pode também deixar essas aurelinhas, você pode deixar ela para o final, tá certo? Apesar que aqui tem sombra, ó, mas você deixa elas para o final, tá? Essas beiradas, essas aurelinhas, essa aqui, essa. São todas essas aurelinhas, que eu chamo de aurelinhas, essas alcinhas, a gente deixa para o final, ó. Vamos deixar para o final. Preencho.
E aí a gente coloca sombra. Vamos deixar essa aqui para o final, tá certo? Ó, coloca aqui a sombra. Ó, já vou marcar a sombra dela aqui um pouquinho, tá vendo, gente? Ó, deixa eu mesclar aqui um pouquinho, porque essa parte aqui, tá vendo que tá por baixo dessa pétala? Então eu já vou marcar aqui, eu já vou passar o vermelho, tá? Nesse buraco dela, ó, porque aqui é beiradinha, né? Então eu posso pintar depois. Mas essa parte, como tá por baixo, tudo que tá por baixo é pintado primeiro. Então por isso que eu passei aqui o vermelho, esfumo aqui, tá? E já dou a profundidade aqui nessa pétala, ó. Tá vendo? Ó, tudo que tá por baixo pinta-se primeiro. Então venho aqui, já dou essa parte daqui. Ó. Vendo? Separamos, né? Ó, tá? A parte profunda já marcamos. Berinjela, vamos aqui, ó, marcar essa parte aqui, ó. Estão achando muito difícil, gente, essa aula? Comenta aí, tá? Ou não é que seja difícil, é observação, né? Porque tem que pintar detalhe por detalhe, uma a uma. Não vou dar envergadura nela, limpo o pincel, já venho direto com rosa. Puxando para baixo, né? Para baixo assim, no sentido da pétala. Passa aqui, ó. E eu puxo assim, ó, seguindo o formato da nossa belezura. É o que eu digo, respeita o formato do elemento, senão ele vai ficar chapadão. Né? Às vezes dirá, eu fiz a rosa, a professora fez, ficou linda e a minha não ficou, porque às vezes você não fez, não respeitou o formato dela e acabou deixando ela chapada, retona, ó. E aí você vem apagando, ó, esfumando, porque ela fique arredondada, aquela parte gordinha da nossa pétala. Tá vendo? Agora vamos o quê? Essa parte e agora vamos subindo, deixando essas beiradinhas. Pega aqui esse outro pincel. Pincel maior, gente, ó. Pincel não... Quando a área é maior, a gente pega um pincel um pouquinho maior. Peguei aqui um pincel número 4. Acho que esse aqui é o 4, gente, ó. Pincel um pouquinho maior para estar preenchendo. Ele não tá nem lixado, só para preencher mesmo. Os pincéis, quando não tá lixado, eu boto para preencher, porque ele vai se acabando. Ó, aqui é o volume, né? Aquela parte gordinha. Então eu já vou aqui com um pouquinho de rosa. Vendo? E já dou aqui esse acabamento. Né? Já vou deixar arredondando, dando volume, ó. Tá vendo? Vou pegar também aquela parte lá de cima, já vou preencher, ó. Separando da orelhinha. E passar um pouquinho aqui nessa parte de baixo dela, porque é a sombra. Olha que beleza. E aí, pessoal, já estão cochilando ou não? Estão aí de olho em pé ainda. Estão gostando da aula? Fica muito grande, gente. A aula, me explica aí, tá? Para que eu possa ver alguma forma de tá melhorando. Porque é uma rosa complicada, gente. Uma rosa grande, né? Uma rosa que tem que usar pincel pequeno, ó. Fazer a sombra logo aqui de baixo. Tá, ó. E eu venho aqui. Ó.
Vinho clareando. Gente, percebam, se você vê aí direitinho, né, os nuances para deixar baixo, sombra, volume e luz. Então é só você prestar atenção que a rosa é baseada em luz e sombra. É base, luz e sombra, né? Só você prestar atenção onde vai a sombra. Na minha apostila, ela, como vocês sabem, já vai marcado onde fica a sombra. Então, você não vai ter tanta dificuldade, né, pessoal? Ó, pegar mais tinta. Colocando aqui as sombras. Só marcando, gente. Eu já sei onde tá todas, porque eu marquei aí com vocês, né? Com lápis. Ó, você pode retocar. Porque às vezes a gente preenche, coloca a luz, né? E acaba que perdendo um pouco da sombra. Então você dá aquela retocada. Cuidado para não exagerar também, né? A gente tem de colocar em uma proporção pouca, né? Que já tá dizendo sombra, não é um contorno. Ó. Só para separar os elementos, dizer que ali tá mais fundo. E aí a gente vai subindo, subindo, ó, separando as aurelinhas, né? As aurelinhas aqui, ó, essa parte profunda, gente, quando tem esse tracinho, você já dá aquela mescladinha aqui, ó. Tá vendo? É igual essa parte aqui, né, ó, que é essa profundidade para soltar esse beiral. Então você já preenche e coloca aí a sombra, só a sombra. Depois você vem colocar a luz. Porque é ele que solta essa pétala. Ó, esse aqui que soltou essa pétala. Então, por isso que a gente preenche ela logo. Disse a vocês que ia ser quase uma hora de aula. Vai ser uma hora de aula aqui para vocês. Um aulão, né, gente? Aulão de rosas mesmo. Ó. Preenchendo, separando. E aí a gente vem aqui, ó, essa parte unilar, tá vendo? Pronto, soltei aquela. Pego o vermelho. E aí já chegando o finalzinho da nossa rosa. Ó. Vamos preencher essa pétala. Pé de pétala, sombra. Onde é o pezinho dela, ó. Tá vendo aqui? Separando da parte de baixo, ficando aquela carpagem, né? Ficando um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima. Então, na de baixo, você, no pezinho da pétala, usa a sua sombra. Que no caso aqui, tô com berinjela e um pincel pequenininho, ó. Daqui um pouquinho pra cima, seguindo o formatozinho dela. Ó, preencher também aqui essa parte. Colocar aí a sombra logo aqui, gente, pra gente adiantar esse trabalho. Ó, aqui, né? Colocar aqui a sombra. Daqui a pouco a gente coloca as luzes, ó. Vamos colocar a luz. Um pouquinho do rosa. E você vem aqui, ó. Puxando para baixo.
E assim você vai. Aqui é a parte que vocês mais se atrapalham, é o que eu digo. Esquece as aurelinhas, deixa para fazer elas depois, ó. Vem logo para as pétalas, tá? Ó, pincel pequeno, preenche. Que aqui já é o final. Preencher aquela pétala, sombra, coloca logo a sombra para você não se atrapalhar. Tá, ó, sombra. Olha aí. Tá vendo? E vou preenchendo, ó. Separando aqui das aurelinhas. Sombra. Bem pouquinho, aqui já tá, ó. Viu só mais aqui no pé. Ó, gente, a sombra aqui, ela vinha mais embaixo, né? Ó. Pegava essa parte aqui, eu já vou colocar. Eu que tava me atrapalhando. Tá vendo que a pessoa se atrapalha? Tem de olhar bem o gráfico. Ó, sombra. Ali tem a aurelinha, né, em cima. E aí eu venho aqui com um pouquinho de luz aqui, ó, para separar os elementos. E a gente continua preenchendo. Ó, preencher aqui o final do miolo. Essa parte aqui é dessa parte. Ó. Preencher aqui esse restinho e separo com sombra. E aí já vem as aurelinhas. Viram que eu separei todas elas? Ó, aqui sombra embaixo. Ó. Retocar aqui essa sombra. Sombra aqui do miolinho. Sombra aqui embaixo da orelhinha. E embaixo dela. Tá vendo? Sombra e luz. Pego aqui o rosa. E eu vou já colocar um brilho seco, tá bom? Não percam aí, que eu vou já colocar aqui um brilho seco, gente. Uma técnica de brilho seco, ó. Um pouquinho aqui, separando aqui a sombra da outra sombra. Aqui também. Olha aí, só restou a orelhinha, tá? Essas aurelinhas de dentro eu vou fazer elas só aqui com rosa. Ó. Para já destacar mais, tá? Ó, você pode retocar mais aqui um pouquinho a luz. Olha, gente, que belezinha, né? Agora aqui, como essas são maiores, ó, a gente vai ter de usar o normal. Vai ter de usar o vermelho e o rosa. Já tem sombra embaixo dela, já tem sombra em cima. Então é só fazer o quê? Usar o rosa. Só a luz, né, ó. Viram? Importa como é fácil, né? Deixar ela por último fica bem mais fácil. Ó. Se ficou alguma falhinha na sombra, gente, você retoca, tá? Se ficou alguma parte branca,
Olha aí. Gente, essa é a famosa rosa realista, né? Que vocês tanto pedem. E é um prazer, gente, pintar para vocês ela. Ensinar um pouco, né? Passar um pouquinho mais sobre realismo também, né? Eu gosto de pintar pintura Sasso, mas eu sou da área do realismo, certo? É porque o meu público, ele é mais um público voltado para quem está iniciando. Então, por isso que eu foco mais nesse público. $56 de aula, já vai chegar 1 hora, gente. E aí, vocês gostaram? Ficou muito cansativo, gente, o vídeo. Sejam sinceros. Eu tô olhando os comentários, tá bom? Eu vou aplicar já já o brilho seco. Ó, aqui. Professor, se eu quiser dar uma envergadinha também nessa pétala, né? Que ela tá envergada, ó. Aqui eu retoco aqui um pouco da sombra. Tá puxando aqui pra fora. Aqui também você pode, gente, ó, dar uma envergadinha, ó. Um pouquinho de sombra, né? Você vem dando também, caso queira. Aí dando essas mesclagenzinhas, ó, com sombra, caso queira. Caso não queira, que como já demoramos muito, né, eu vou colocar aqui a luz, ó. Volto aqui. E vou também fazer né, gente? Ó. Aqui a gente vem um pouquinho de luz para separar da sombra, ó. Puxando para cima, ó. Como essa pétala é muito larga, é bom você colocar essa sombra aqui no meio, tá bom? Que a luz dela é aqui invertida, né, ó. Ela é nessa parte de baixo, porque embaixo tem sombra, então a gente tem que separar. Ó. Coloco e puxo aqui seguindo a pétala. Venho do outro lado. Volto também arredondando. Ó, gente, vamos acentuar essa cor. Tá vendo que eu jogo ela seguindo o formato, né? Ó, indo e voltando. Ó, essa outra também, ó. Aqui por baixo, você vai envergando a tinta. Pouca tinta, porque a gente quer ela bem vermelhona, bem bonita, uma belezura. Olha aí, gente, que belezura. Agora, vou pegar esse mesmo pincel pequeno, tampar aqui as sombras, não vou retocar, tá? Mas é bom a gente sempre dar um retoque. Vou colocar aqui a gota de orvalho. Esqueci de fechar na sombra. Vou colocar aí a gota de orvalho. E vou colocar ainda, gente, a luz. A luz não, o brilho seco, ó.
pegar aqui um esquinha do branco, ó. Chego nessas partes mais gordinho, eu faço isso. Eu dou aquele brilho com o branco, para que ela fique assim, brilhosa, ó. Chego aqui, ó, no centro, deixo aquele pontinho de luz. Não é a gota de orvalho, tá, ó. Chega aqui sim, você pode colocar um pouquinho, tá, de brilho em alguns pontos gordinhos, ó, que espelha, né, alguns pontinhos gordos da pétala, ó. Que você vê que espelha, você vem com a esquinha do branco seco e deixa aí, ó, esse nuance. Ó como fica lindo, gente, ó. Pétala tipo essa, ó. Você chega aqui, vem, deixa aí uma esquinha do branco, deixar também aqui, ó. Só nessas partes que você tá vendo que ela tá mais envergada. Aí você vem, deixa aí esse pontinho de brilho, tá, ó. Dá aquela acentuada, né? Aquela organizada. Ó, coloquei um pouquinho. Gente, gostaram do brilho seco? Agora vamos uma gotinha de orvalho. Pego a sombra que eu utilizei, tá? Vou fazer aqui, ó. Pego aqui a sombra qual eu utilizei. Venho embaixo, faço logo aqui uma sombra embaixo. E vou preencher. Ó. Porque tá sujo de branco, por isso que ficou nessa cor, né? O berinjela mesclou. Preencho. Vou preencher essa. Vou colocar outra gotinha de orvalho. Deixa eu colocar ela aqui caindo. Não, vou colocar aqui, tá? Ó. Preencher aqui. Colocar outra aqui. Só preenche, tá, gente? Um círculo. E aí vou pegar o pincel zero. Pincel zero. Venho aqui na parte de baixo. Vou mesclando, limpando, limpando. Chego na parte superior. 1, 2. Vamos lá. Chego aqui na parte de baixo, limpo, limpo, limpo. Ó, tá vendo? Chego na parte superior, coloco o pontinho de luz. Ó. Olha aí, gente, tá aí a nossa rosa. Gratidão quem teve paciência, tá, gente? De esperar esse aulão de 1 hora, tá certo? Projeto maravilhoso que tá vindo aí, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Curte bastante, comenta. Deus abençoe.